Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Augusto Barbosa de Farias. Eu sou R3 do Serviço de Neurocirurgia da Universidade Estadual de Campinas. E hoje a gente vai falar sobre low-grade gliomas, que são gliomas de baixo grau. Para começar, a gente vai começar pela definição. O que são gliomas de baixo grau? Os gliomas, eles são, na verdade, os a maioria dos tumores primários que acontecem no sistema nervoso central. Lembrando, quando a gente está falando na faixa etária adulta, o tumor mais comum acaba sendo metástase, mas quando a gente está falando de tumores primários, gliomas são os mais comuns. E eles são alterações, mutações das células histológicas que a gente apresenta na glia, que são alterações dos astrócitos, dos oligodendrócitos, das células ependimárias. E cada glioma, dependendo do grau histológico, dependendo da célula que é acometida, ela apresenta um espectro de agressividade biológica, que é diferente. E os gliomas a gente pode subdividir em vários tipos. Entre eles, podemos dividir entre tumores astrocíticos circunscritos. Aqui eu vou falar mais sobre o astrocitoma pilocítico, tumores glioneurais e neuronais, como os gangliositomas, tumores ependimários, como os ependimomas, que chegou a ser falado na última aula, e os gliomas difuso. E os gliomas difuso, aqui a gente encontra o astrocitoma e o oligodendroglioma. Como foco da aula, a gente vai focar mais no astrocitoma e no oligodendroglioma, que são os gliomas difusos, que acabam sendo os mais comuns, e também vai falar do astrocitoma pilocítico. Vamos começar agora a falar um pouco sobre epidemiologia. Como é que funciona? Ela acomete uma média, segundo dado nos Estados Unidos, é uma incidência de 25 casos por 100 pessoas. É, os gliomas, junto com os meningiomas, é a grande parte dos tumores do sistema nervoso central, chegando a pegar 60% dos casos. E aqui é interessante, se vocês puderem ver aqui no gráfico, que dependendo da faixa etária, os tumores eles têm perfis diferentes. Que, por exemplo, aqui, astrocitoma, oligodendroglioma, eles têm uma incidência maior numa faixa etária mais jovem, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. E à medida que vai envelhecendo, depois vai havendo uma queda. Aqui ainda apresenta um leve aumento do astrocitoma, mas é porque o astrocitoma aqui acaba envolvendo vários tipos de astrocitoma dentro de um único grupo só. Mas os gliomas de baixo grau em si costuma prevalecer em adultos jovens e adolescentes, e à medida que a pessoa vai envelhecendo, a incidência e a prevalência de tumores malignos vai aumentando. Já quando na faixa etária adulta, o tumor mais comum acaba não sendo primário, acaba sendo uma metástase cerebral mesmo. E quais são os fatores de riscos para a apresentação desses tumores? A maioria deles, na realidade, acontecem de forma esporádica. Não existe um fator ambiental específico. O único fator que já foi descrito acaba sendo a exposição à radiação ionizante, que acaba predispondo à aquisição de outros tipos de tumores. E pacientes que apresentam algumas síndromes genéticas, tipo neurofibromatose, que também pode ter predisposição a ter alguns tipos de tumores. Aqui é uma tabela estatística lá dos Estados Unidos, desse centro de pesquisa, que classificou os tipos de tumores em porcentagens. Aqui, pelo menos os tumores primários. Aqui a gente consegue ver que os tumores gliais representam basicamente 30% dos tumores primários e os meningiomas 37,6%. Então são a maior parte dos tumores gliais.
Os gliomas de baixo grau, mesmo os gliomas sendo a maior parte dos tumores primários, acabam sendo uma minoria. O tumor mais comum mesmo acaba sendo o glioblastoma. Então é só para mostrar o quão comuns são os gliomas e os meningiomas. E logo em seguida tem os tumores da região celular, que são os tumores de hipófise. Essa é uma outra tabela desse centro de registro dos Estados Unidos, que aqui o objetivo é mais comparar a incidência de tumores na população pediátrica com a incidência de tumores na população adulta. Aqui a gente vê que a gente tem perfil de tumores diferentes. A gente tem, por exemplo, aqui um grupo de tumores astrocitoma, por exemplo, em que tem uma incidência em que, à medida que a população vai envelhecendo, ela vai diminuindo sua incidência. Outros tipos de tumores, por exemplo, vão aumentando, como regiões da tumores celares, que vão aumentando a incidência na faixa etária pediátrica e diminuindo e aumentando na fase adulta. É, Em relação aos tumores difusos, como os astrocitomas, eles mantêm uma certa constância, mas ele costuma aumentar na fase adulta. Aqui é o pediátrico. Agora, a gente falou um pouco da definição, falamos um pouco da epidemiologia e a gente vai falar da classificação. Quando a gente fala da classificação de tumores, é importante a gente falar da nova classificação da Organização Mundial de Saúde, que foi lançada em 2021, e qual é a importância dessa classificação no diagnóstico de tumores atualmente. Antes, os tumores, pelo menos de forma histórica, ele era definido de forma apenas pela histologia, mas a partir de 2016 foram sendo adicionados novos parâmetros, novos testes de diagnóstico, com testes moleculares, imunohistoquímicas, e isso a gente foi começando a entender melhor os perfis dos tumores. E que acabou mudando totalmente o tratamento e o direcionamento em relação ao estudo desse tumor, saber a agressividade do tumor. E desde 2021, tipo, eles adotaram completamente esses parâmetros moleculares junto com os parâmetros histológicos na classificação do OMS. E eles fazem essa classificação baseado nesse consórcio de informe molecular e prática lá do Centro de Taxonomia, lá no Centro Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é o CIMPACT Now. E isso acabou mudando totalmente a classificação dos tumores, bastante coisa. E acaba sendo um pouco novo, mas assim, vou falar aqui um pouquinho dos principais testes quando a gente está falando de diagnóstico molecular, que acaba sendo importante para a gente, os gliomas de baixo grau. O primeiro deles é a mutação do isocitrato desidrogenase, que a gente fala do IDH, que tem o subtipo 1 e o subtipo 2. É, é uma enzima que tem lá no ciclo de Krebs, que acaba sofrendo uma mutação. A importância dessa molécula, dessa enzima, é que ela é muito definidora para a gente de tumores difusos. Pode ser astrócito ou oligodendrogliomas difusos, podendo ser de grau 2 ou grau 3. E isso é inclusive definidor de prognóstico, porque a mutação do IDH, a gente sabe que tem um prognóstico melhor que um outro subtipo, que é o IDH do tipo selvagem. É, outra informação importante é a mutação do gene ATRX, que é um gene que regula a cromatina. Qual é a função dele, qual a importância dele? Ele é encontrado em gliomas astrocíticos do tipo difuso. Então, às vezes, se a gente está olhando a lâmina, avaliando a parte histológica e tem dificuldade de definir, será que isso é um astrocitoma ou algum outro diagnóstico? O gene acaba, a mutação da TRX acaba direcionando no diagnóstico. Outro teste molecular muito importante acaba sendo a codelação 1-PITS9K.
Ela é uma translocação desequilibrada que acontece entre o cromossomo 1p e o cromossomo 19. E qual a importância dela? Assim como o ATRX é um marcador para oligodendroglioma, a coleção P19K é um marcador para oligodendroglioma. E também ele é um preditor para resposta terapêutica favorável. E isso influencia na sobrevida dos pacientes. Outros testes de diagnóstico molecular é a deleção do CDKN2AB. Ele é muito importante porque ele acontece em gliomas difusos, principalmente os IDH mutantes, e a função dele é ser um marcador de prognóstico negativo. Ele ajuda a gente a estabelecer um diagnóstico em duas situações. Quando a gente tem um oligodendroglioma e os marcadores, as lâminas, a histopatológico já define para a gente, mas a gente não sabe dizer se ele é grau 2 ou grau 3, a deleção do CDKN2AB acaba sendo consistente como, não, ele é um tumor de alto grau, um tumor grau 3. E a mesma coisa vale para o astrocitoma. Ele é até importante porque, por exemplo, um astrocitoma com essa deleção, a gente considera um tumor de grau 4, mesmo que na histologia seja compatível com um tumor de baixo grau. Esse aqui é um fluxograma de um guideline europeu de oncologia, que deixa até bem didático a situação. Aqui ele mostra o diagnóstico etológico. Perdão. Aqui ele mostra o diagnóstico etiológico. E se a gente olhar do lado esquerdo, a gente primeiro divide em dois tipos: IDH. IDH mutante e IDH selvagem. No caso, como a gente está falando de gliomas de baixo grau, a gente vai para o lado esquerdo, que são dos IDHs mutantes. Próximo, alteração molecular que a gente tem que pesquisar é se tem alteração do gene do ATRX. Quando a gente tem alteração do gene do ATRX, se tem a perda do gene, é mais favorável de astrocitoma. Se tem sem alteração do gene, ele fala mais a favor do oligodendroglioma. E se a gente tem agora a gente vai para o segundo passo, codeleção do gene 1p19q. Se eu tenho a codeleção, se vocês lembrarem, é, ele vai falar a favor do oligodendroglioma. E aqui pode ser ou tanto grau 2 quanto grau 3. Se ele não. Beleza. Agora a gente vai aqui de novo para o lado do astrocitoma. Aqui ele teve alteração do gene ATRX, ele está com a codeleção P19Q intacta. E aí aqui a gente queria diferenciar se ele tem alteração no gene CDK2NAB, se estava deletado ou não. Vocês percebem aqui que pela alteração ele acabou classificando o astrocitoma como grau 4, mas sem alteração ele deixou aqui como um astrocitoma IDH mutante grau 2 ou grau 3. Mas ele é mais compatível com grau 3 quando está alterado. Beleza. E isso aí são dos gliomas difusos de baixo grau. São os genes impactados. Quando a gente falar de alto grau, aí são outros genes, outros perfis moleculares. Uma coisa agora importante é, antes o conceito era, o diagnóstico era apenas feito pela parte histológica. Agora é muito defendido o conceito de diagnóstico integrado. Então, a parte da histologia mais molecular. Falando um pouco agora de classificação histológica, vou falar um pouco dos astrocitomas pilocíticos, que são, dentro dos gliomas, parte dos gliomas astrocíticos circunscritos. É, se vocês conseguem perceber, ele apresenta bastantes fibras frouxas, com fibras de Rosenthal, que são essas fibras alongadas, e células com aspecto binucleada. Então, assim, aqui é mais para vocês verem o aspecto da lâmina em si e depois comparar como é que funciona com os gliomas difusos.
Aqui a gente consegue ver nessa lâmina já um oligodendroglioma difuso, que é grau 2. Aqui a diferença dele para o astrocitoma, que ele apresenta uma quantidade maior de células. As células apresentam esse perfil mais arredondado, com citoplasma vazio e o núcleo bem delimitado. Agora a gente vai falar um pouco do astrocitoma difuso, do grau 2. Aqui a gente vê as células dos tumores astrocitários, a gente consegue ver os astrócitos, e a característica dela é que a gente consegue ver vários citoplasmas eosinofílicos, tipo esse aqui, por exemplo, esse aqui, que são granulações. É uma característica que a gente acaba conseguindo ver no astrocitoma que ajuda no diagnóstico. Então, também tem um perfil bem diferente do astrocitoma pelocítico, do oligodendroglioma. Agora, mostrando um astrocitoma de grau 2, aqui eu já estou mostrando um grau 3 só para exemplificar mesmo o que que muda. É, a quantidade de mitoses, a quantidade de núcleos de células acabam sendo maiores dentro de um campo de microscópio. É, é, aqui a gente vê algumas, ainda não vê nenhuma alteração de necrose ou alteração endovascular. E aqui é só um outro exemplo do GBM para vocês compararem como é que é a lâmina histopatológica do astrocitoma de grau 2 do grau 4 em relação a núcleos atípicos, número de mitoses, essas áreas mais esbranquiçadas já são necroses. Isso tudo são características para a gente ajudar a ter o diagnóstico histopatológico. Bom, agora a gente vai falar da avaliação inicial de um paciente com glioma de baixo grau. Tem alguns aspectos. Primeiro, a gente faz uma anamnese, exame físico e neurológico. A gente pode ter exames complementares, com ressonância de crânio com contraste, e algumas outras variações, alguns adicionais, como a espectrografia, e também uma triagem neoplásica. Falando primeiro da anamnese, exame físico, geralmente paciente com quadro de tumor, tipo, seja baixo, seja alto grau, ou qualquer outro tipo de tumor, ele apresenta manifestações gerais, manifestações focais. Manifestações gerais, ele pode apresentar um quadro de cefaleia, de caráter progressivo, associado a náusea e vômitos, que também tem piora progressiva, que não vai melhorando nem com medicação. Dependendo do tamanho do tumor, da localização do tumor, do efeito de massa, ele pode ter, se ele tiver uma localização mais cortical, ou dependendo do lobo que ele se encontra, ele pode ter crise convulsiva para uma primeira manifestação clínica da vida. Se ele apresentar um tumor de volume maior, com muito edema, pode evoluir com rebaixamento do nível de consciência e pode apresentar algumas manifestações focais. É, Depende muito do tamanho e da própria localização do tumor. O tumor pode estar em qualquer parte do cérebro. Então, por exemplo, se ele tiver numa área motora, pode apresentar uma paresia dos membros, podendo ser unilateral, membro superior, membro inferior. Se ele tiver parestesia, pode ter parestesia. Se ele pegar o hemisfério dominante, na área da fala, em brocar, ele pode ter avasia. Se for um paciente que está pegando um tumor celular, por exemplo, que tem alteração de quiasma, vai ter alteração visual. Se for um tumor em região occipital, também pode ter alteração visual. Então, essas manifestações focais vai depender de vários aspectos, principalmente do tamanho e da localização do tumor em si. Falando um pouco da ressonância magnética, elas têm algumas características, os tumores de baixo grau. Em T1, vocês conseguem perceber aqui que o tumor ele acaba sendo hipointenso. E quando a gente vê no T2 ou flare, a gente acaba identificando uma hiperintensidade. Qual é uma característica dos tumores de baixo grau para os tumores de alto grau? Eles não são captantes de contraste. Essa é a figura aqui do lado direito, por exemplo, é uma ressonância com contraste que mostra um tumor bem
em giro frontal superior direito e mostra, tipo, ela bem delimitada, até bem circunscrita, mas não dá para perceber captação de contraste. Uma outra característica dos tumores de baixo grau, dos gliomas, eles geralmente não vêm com edema vasogênico associado. Às vezes pode ser alteração do próprio aspecto infiltrativo do tumor, mas não quer dizer que ele não possa. Pode vir com edema, mas geralmente não tem edema vasogênico associado. Os lugares mais comuns acabam sendo ou os hemisférios cerebrais ou o tálamo. E aqui tem uma coisa chamada mismatch entre o T2 e o FLAIR. Deixa eu... Aqui é um outro exemplo. É, Aqui eu tenho um tumor até bem circunscrito, que está hiperintenso no FLAIR, que a gente não consegue perceber um edema vasogênico ao redor, e que é localizado no hemisfério. Esse primeira imagem é de um oligodendroglioma grau 2 e aqui é de um astrocitoma. Aqui também é de um outro astrocitoma grau 2. Aqui vocês percebem que eu tenho duas sequências, uma FLAIR e uma T2. Tanto na FLAIR quanto na T2, dá para o tumor apresentar uma hiperintensidade, como está aqui em T2, só que aqui no FLAIR está uma hipointensidade. A gente chama essa diferença de mismatch T2 FLAIR. E quando isso acontece, é um indicador de que fala mais a favor de um astrocitoma do que qualquer outro glioma. Mas são indicadores. É, Junto com a ressonância, a gente tem outros arsenais que acabam auxiliando a gente no diagnóstico. Entre elas, a gente tem a espectroscopia, que ela ajuda a gente de forma não invasiva a determinar a concentração de um metabólito dentro de um tecido e que acaba servindo como diagnóstico. Vou falar dos principais marcadores, que é o lactato, que é essa curva mais da direita. Ele é um marcador de metabolismo anaeróbio, então ele é mais encontrado em tumores de alto grau, quando tem área de necrose bem intensa, e até mesmo no caso de infecção. A gente tem o N-acetil aspartato, que ele acaba sendo um marcador de QSNA, de viabilidade neuronal. À medida que o tumor ele vai crescendo em nível histopatológico, vai ficando o tumor de baixo grau e está evoluindo para alto grau, os neurônios vão sofrendo necrose e eles vão perdendo esse marcador. Então, o N-acetilospartato ele vai tendo uma queda. Aqui vocês percebem um pico de N-acetilospartato numa espectrografia normal, e no glioma de baixo grau vocês percebem que esse pico já está diminuído. Aí, quando a gente vê, por exemplo, um glioma de alto grau, aí a gente já vê que o pico diminuiu mais ainda. Outro marcador acaba sendo a colina, que é essa primeira curva bem aqui. Ela acaba sendo um marcador de turnover celular, quer dizer, de mitoses. Por exemplo, à medida que eu tenho um tumor e quanto mais maligno é esse tumor, maior o turnover, então maior é o marcador. Aqui eu tenho uma pico de colina normal e aqui eu tenho um pico de colina aumentado. Quer dizer que eu tenho um aumento no turnover celular. E eu tenho a creatina. Creatina que é ligada ao metabolismo energético e oxidativo e ela acaba se mantendo constante. Ela não costuma sofrer muitas alterações e à medida que for evoluindo o nível do tumor, ela pode até acabar se reduzindo em gliomas mais de alto grau ou até mesmo em outros tumores, tumores de baixo grau mesmo. Aqui está um exemplo de espectroscopia. A gente pega a ressonância e a ressonância a gente seleciona uma área específica, geralmente a área do tumor, para ver quais são os metabólitos ativos naquela região. Aqui, por exemplo, nessa ressonância em si, apresentou um leve aumento da colina, que é um marcador de turnover celular, e junto com diminuição do nível de N-acetilaspartato. E a creatinina também vem mantendo um valor estável. Não teve nenhum pico de lactato, e todos esses achados, pelo que a gente conversou, acaba sendo sugestivo de
glioma de baixo grau mesmo. Ele acaba sendo uma ferramenta a mais que ajuda no diagnóstico. Mas só lembrando que bate mesmo o martelo, o diagnóstico definitivo é o histopatológico. E a triagem neoplásica. Toda vez que a gente está lidando com um paciente oncológico, a gente tem que pensar: será que existe possibilidade dessa lesão ser uma metástase? Principalmente porque quando a gente está lidando com faixa etária adulta, a população mais velha, é, a principal tumor do sistema nervoso central acaba sendo as metástases. Então, assim, é importante a gente ter uma investigação, pelo menos para proceder a uma biópsia ou uma ressecção cirúrgica, para poder se planejar. Como eu falei mais cedo, são as causas mais comuns. E uma metástase, ela pode acabar sendo a manifestação, pelo menos, de sistema nervoso central, inicial de uma doença maligna sistêmica. Às vezes o paciente nunca teve nenhum sintoma e de repente ele descobriu como uma paresia, uma convulsão, a primeira da vida. E quando ele investiga, ele tem um tumor, e quando ele vê, pode ser uma metástase. E ele nem sabe ainda qual é o sítio primário. O que a gente pode fazer para investigação nesses casos pode ser uma TC de tórax, abdômen e pelve. Mas também é importante, tipo, a gente viu na ressonância que a ressonância apresenta características bem específicas dos tumores. Então, por exemplo, na ressonância, uma metástase vai ter um aspecto diferente de um tumor de baixo grau. Já vai ter, pode estar localizado em várias localizações, podem ser múltiplas lesões, e metástase também apresenta muito edema vasogênico. Então, assim, se tiver uma imagem, às vezes, que tem uma alta probabilidade de um tumor primário, não necessariamente é preciso realizar uma triagem neoplásica. Aqui é um fluxograma, mais ou menos, dos gliomas difuso, de baixo grau, mas que eu vou explicar com mais detalhes ali na frente. O objetivo principal que a gente trabalha é a ressecção segura, máxima segura, que é tirar o máximo de tumor possível, sem causar piora dos danos neurológicos. Se for uma lesão passível de tirar todo o tumor, é preferenciável. Porém, dependendo da localização, pode ser inviável. Então, às vezes, o paciente não tem status clínico para poder fazer uma cirurgia, então, às vezes, a gente consegue fazer uma biópsia, dependendo da localização do tumor, acaba sendo uma secção parcial. Mas, mesmo não sendo uma ressecção total, a cirurgia acaba sendo importante no seguinte aspecto: é importante para a gente bater o diagnóstico histológico e molecular. Então, aqui a gente trabalha com o conceito da ressecção máxima segura. E a gente pode seguir dois caminhos: se tem alguma lesão residual ou se não tem lesão residual. Se ele apresentar alguma lesão residual, a gente pode fazer uma terapia pós-operatória imediata, que aqui já envolve radioterapia, quimioterapia, entre outras terapias adjuvantes. Aqui, sem lesão residual, dependendo do tipo de tumor, dependendo do grau histológico, aqui pode ser optado por aguardar e ver a progressão da doença. Aqui o objetivo principal é retardar a aplicação da quimioterapia ou da radioterapia e evitar os seus efeitos tóxicos. Então, em algumas literaturas é recomendado, optado, na verdade, por esperar e ver a progressão do tumor, que acaba não alterando na sobrevida, em alguns casos bem específicos. E alguns fatores que acabam sendo favoráveis nesses casos, que não tem resíduo. Geralmente, paciente jovem, menor que 40 anos, sem déficit neurológico, com crises convulsivas controladas. E é isso. Aqui eu tenho um fluxograma, falando agora de um fluxograma de tratamento de gliomas circunscritos, que é de um grupo de câncer nacional de câncer lá dos Estados Unidos, que, que é o NCCN. Aqui eu vou falar dos gliomas circunscritos, focar mais no astrocitoma pilocítico. Tudo começa com a apresentação radiológica, geralmente a gente tem uma ressonância compatível com glioma de baixo grau, e aqui a gente vê impressão clínica. A ressecção máxima segura é possível, ou a ressecção máxima segura não é viável.
Quando ela é possível, a gente pode fazer uma ressecção total, ou então uma ressecção subtotal, ou uma biópsia. Pode ser uma biópsia aberta ou estereotáxica. Pelo patológico, aqui a gente pode ter um astrocitoma pilocítico, após a cirurgia, a retirada do tumor e a biópsia. E aqui a gente tem um tratamento adjuvante. No astrocitoma pilocítico, num xantoastrocitoma, que é um outro tipo pleomorfo, que é um outro tipo de glioma circunscrito. Por exemplo, se a ressecção for completa, tipo, não é indicado nenhuma outra terapia adjuvante, ou seja, foi um tumor de grau 1, fez a ressecção completa, não tem lesão residual na ressonância de controle pós-operatória, então pode acompanhar sem necessidade de radioquimioterapia. Se a ressecção acabou sendo incompleta, é, a gente tem algumas considerações. Pode observar a lesão e ver como ela vai se comportar. Geralmente, como são tumores benignos, grau 1, eles apresentam um comportamento mais benigno, e aí um crescimento mais lento, então pode ser considerado a observação. E se ele crescer num ritmo rápido, a ponto de causar sintoma neurológico, pode ser considerado fazer radioterapia para retardar o crescimento, ou também considerar fazer uma nova reabordagem. Lembrando que é sempre importante fazer acompanhamento no pós-operatório com exames de imagem, no caso ressonância, principalmente nos primeiros 3, 6 meses, para saber se houve uma ressecção completa ou se a ressecção não foi completa, é, se houve algum sinal de recidiva. É importante fazer esse acompanhamento. Falando agora um pouco dos tumores, dos gliomas difusos, aqui eu vou focar mais no oligodendroglioma. Lembrando, fluxograma de um oligodendroglioma que tem um IDH mutante e a codelação do gene 1p19q. Aqui no caso, ele apresenta um grau 2, que é um paciente que tem uma boa performance em status, um bom Karnofsky, e aqui a gente pode subdividir esse paciente em dois grupos. Os dois grupos são pacientes de baixo risco e pacientes de alto risco. O que ele considera como risco já é a idade do paciente. Por exemplo, um paciente menor de 40 anos, um paciente sem sintoma neurológico, um paciente com tumor pequeno, menor do que 3 centímetros, 4 centímetros, acaba sendo considerado de baixo risco. Então, tem essas considerações. Aqui, depois de realizar a cirurgia, máxima ressecção cirúrgica num paciente de baixo risco, ele fala que pode ser considerado apenas observar um paciente inicialmente, que é o que é abordado em alguns casos. Pode ser feito e caso na ressonância de controle ele apresentar aumento da lesão, ou apresentar alguma sintomatologia, pode ser optado por fazer a quimioterapia ou a radioterapia. E nos pacientes de alto risco, aqui eles já consideram realizar a radioterapia mais a quimioterapia adjuvante. E o que é esse paciente de alto risco que ele já indica? Um paciente que apresenta lesão residual, tem um prognóstico um pouco mais desfavorável. Aqui, a quimioterapia, eles orientam, podendo ser tanto com a PCV quanto a temozolomida. E mais lá para frente eu vou explicar um pouco da diferença da PCV para a temozolomida e explicar qual é a diferença. E a vantagem de uma em relação à outra. Mas aqui ele deixou em aberto essas duas opções. E mantendo sempre o segmento, fazendo repetição com exames de imagem, principalmente a ressonância. Agora, fazendo o fluxograma de tratamento do astrocitoma grau 2, é bem parecido até com o oligodendroglioma. A gente subdivide em paciente com boa performance ou em um bom CAPS, em baixo risco e em alto risco. Pacientes de baixo risco pode ser optado por observação e pacientes de alto risco também podem ser iniciado radioterapia seguido de quimioterapia adjuvante. E depois mantendo o segmento com ressonância.
para saber se teve alguma recidiva ou se está tendo resultado. Aqui eu vou falar de alguns trials que foi feito em casos de glioma de baixo grau em relação à radioterapia. A radioterapia foi feito esse estudo, esse trial que mostrou a eficácia de uma radioterapia precoce para uma radioterapia tardia. Nesse trial, o EORTC 22845, ele mostrou para gente que a radioterapia por si só, de forma isolada, acaba não alterando a sobrevida do paciente, mas ele acaba influenciando no paciente ter maior tempo livre sem a doença, de recidivar no caso, e apresentar também maior controle dos sintomas, principalmente se o único sintoma de um paciente for crise convulsiva. Esse outro trial acabou comparando o uso de uma radioterapia isolada contra a radioterapia mais a quimioterapia. No último trial que eu falei, a radioterapia isolada altera o tempo livre sem a doença, porém ele não altera a mortalidade. Quando eles compararam a radioterapia com a quimioterapia, eles viram que, se vocês puderem ver aqui na curva, o tempo livre sem a doença no grupo quimioterapia mais radioterapia acaba sendo maior que no grupo da radioterapia isolada. Então, tem diferença. E aqui mostra tanto com o oligodendroglioma como o astrocitoma. E também, se a gente for olhar a sobrevida, há uma diferença de sobrevida no grupo que é submetido à radioterapia e quimioterapia em relação à radioterapia isolada. Então, terapia adjuvante nesses casos acabam sendo sempre radioterapia e quimioterapia. Aqui nesse caso, o trial foi feito com PCV. Ainda, qual é a diferença de um PCV em relação à temozolomida? Principalmente, a temozolomida, por exemplo, ela pode ser tomada por via oral, ela acaba sendo mais tolerada pelos pacientes. Então, ela acaba sendo uma opção melhor, de maior conforto para os pacientes. Só que não existe ainda nenhum trial específico de temozolomida para pacientes com glioma de baixo grau. Existe um em andamento que está comparando a temozolomida com PCV, e de acordo com esses trials que estão em andamento, e de acordo às vezes com alguns trials que foram feitos para gliomas de alto grau e que usaram a temozolomida e que acabam extrapolando, eles acabam recomendando a temozolomida. E o PCV já é, por exemplo, uma quimioterápico endovenoso, acaba tendo mais efeitos colaterais para o paciente. Então aqui a gente viu, quimioterapia e radioterapia altera tanto no tempo livre sem a doença, quanto na sobrevida. Aqui também é um outro fluxograma, resumindo, também de um guideline europeu de oncologia, que ele fala desde o diagnóstico, dos oligodendrogliomas, dos astrocitomas, os preditores favoráveis, que são a idade, não ter déficit neurológico, possibilidades terapêuticas, tanto observar quanto fazer radioterapia seguida pelo PCV. Mas eles também deixam em aberto a possibilidade de uma quimioterapia feita pela temozolomida e mantém sempre um segmento com ressonância, geralmente em intervalos de 3 a 6 meses. Em casos de progressão ou recorrência de doença, isso tem que ser muito individualizado. Depende muito de como está a função neurológica do paciente, como ele respondeu ao tratamento, como é que está a sua performance em status. E aí pode ser decidido entre repetir uma cirurgia, fazer uma nova ciclo de quimioterapia, fazer uma nova radioterapia ou até mesmo terapias experimentais. Então, de mensagens para o final da aula, que é importante vocês terem, saber que os tumores de sistema nervoso central, seja qualquer tipo de tumor, o diagnóstico integrado ele é cada vez mais importante, né? Não levar em consideração só a parte histológica, mas a parte molecular junta, que ele ajuda a definir prognóstico e também a direcionar no tratamento. Tumores pediátricos e adultos apresentam incidências e perfis diferentes. E apesar da ressonância, de ter espectrografia que ajuda a gente a supor o tipo de tumor que possa ser, se é baixo grau, alto grau, ele
ele apenas sugere. Quem define o martelo mesmo é o histopatológico junto com a diagnóstico molecular. Então, a nossa cirurgia acaba sendo importante, seja para fazer a ressecção máxima, seja para fazer apenas uma biópsia e ter o diagnóstico. E também é importante ver que novas terapias adjuvantes estão em constante andamento. É, tipo, não atuando apenas como quimio e radioterapia, mas medicamentos que estão atuando, por exemplo, na mutação do IDH1 e ADH2, que ainda estão saindo novos estudos para saber se tem benefícios ou não. É, e é isso, pessoal.